Luiz Althusser. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Os aparelhos ideológicos de Estado. O que é preciso acrescentar à teoria marxista do Estado é pois outra coisa. Devemos agora avançar com prudência no terreno onde, de fato, os clássicos do marxismo nos precederam há longo tempo, mas sem ter sistematizado, sob uma forma teórica, os progressos decisivos que as suas experiências e os seus métodos e processos implicaram. As suas experiências e métodos permaneceram de facto no terreno da prática política. De facto, na sua prática política, os clássicos do marxismo trataram o Estado como uma realidade mais complexa do que a definição que dele se dá na teoria marxista do Estado, mesmo completada como a apresentamos. Na sua prática reconheceram esta complexidade, mas não exprimiram numa teoria correspondente. Gostaríamos de tentar esboçar muito esquematicamente esta teoria correspondente. Para esse fim, propomos a tese seguinte. Para se avançar na teoria do Estado, é indispensável ter em conta, não só a distinção entre poder de Estado e aparelho de Estado, mas também outra realidade que se situa manifestamente do lado do aparelho repressivo de Estado, mas não se confunde com ele. Designaremos esta realidade pelo seu conceito, os aparelhos ideológicos de Estado. Que são os aparelhos ideológicos de Estado, a lei? Não se confundem com o aparelho repressivo de Estado. Lembremos que na teoria segundo o que conhecemos, Gramsci foi o único que se aventurou nesta via. Teve a ideia singular de que o Estado não se reduzia ao aparelho repressivo de Estado, mas compreendia, como ele dizia, certo número de instituições da sociedade civil. A igreja, as escolas, os sindicatos, etc. Gramsci não chegou infelizmente a sistematizar estas instituições que permaneceram no estado de notas perspicazes, mas parciais marxista. O aparelho de Estado, compreende o governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões, etc., que constituem aquilo a que chamaremos a partir de agora o aparelho repressivo de Estado. Repressivo indica que o aparelho de Estado em questão funciona pela violência. Pelo menos no limite, porque a repressão, por exemplo administrativa, pode revestir formas não físicas. Designamos por aparelhos ideológicos de Estado um certo número de realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas. Propomos uma lista empírica destas realidades, que, é claro, necessitará de ser examinada pormenorizadamente, posta à prova, retificada e reelaborada. Com todas as reservas que esta exigência implica, podemos desde já considerar como aparelhos ideológicos de Estado as instituições seguintes. A ordem pela qual as enunciamos não tem qualquer significado particular. O alê religioso, o sistema das diferentes igrejas. O alê escolar, o sistema das diferentes escolas públicas e particulares. O alê familiar. O alê jurídico. O alê político, o sistema político de que fazem parte os diferentes partidos, o alê sindical. O alê da informação, imprensa, rádio, televisão, etc. O alê cultural, letras, belas artes, desportos, etc. Dissemos, os alê não se confundem com o aparelho repressivo de Estado. Em que consiste a diferença? No primeiro momento podemos observar que, se existe um aparelho repressivo de Estado, existe uma pluralidade de aparelhos ideológicos de Estado. Supondo que ela existe, num corpo único não é imediatamente visível. Num segundo momento, podemos constatar que enquanto o aparelho repressivo de Estado unificado pertence inteiramente ao domínio público, a maioria dos aparelhos ideológicos de Estado, na sua dispersão aparente, releva pelo contrário do domínio privado. Privadas são as igrejas, os partidos, os sindicatos, as famílias, algumas escolas, a maioria dos jornais, as empresas culturais, etc. Por agora deixemos de parte a nossa primeira observação. Mas o leitor não deixará de relevar a segunda para nos perguntar com que direito podemos considerar, como aparelhos ideológicos de Estado instituições que, na sua grande maioria, não possuem estatuto público, e são pura e simplesmente instituições privadas. Como marxista consciente que era, Gramsci já salientara esta objeção. A distinção
entre o público e o privado é uma distinção interior ao direito burguês, e válida nos domínios subordinados, em que o direito burguês exerce os seus poderes. O domínio do Estado escapa-lhe porque está para além do direito. O Estado, que é o Estado da classe dominante, não é nem público nem privado, é pelo contrário a condição de toda a distinção entre público e privado. Podemos dizer a mesma coisa partindo agora dos nossos aparelhos ideológicos de Estado. Pouco importa que as instituições que os realizam sejam públicas ou privadas. O que importa é o seu funcionamento. Instituições privadas podem perfeitamente funcionar como aparelhos ideológicos de Estado. Uma análise um pouco mais profunda de qualquer dos leis seria suficiente para provar o que acabamos de dizer. Mas vamos ao essencial. O que distingue os leis do aparelho repressivo de Estado é a diferença fundamental seguinte: o aparelho repressivo de Estado funciona pela violência, enquanto os aparelhos ideológicos de Estado funcionam pela ideologia. Podemos precisar retificando esta distinção. Diremos de facto que qualquer aparelho de Estado, seja de repressivo ou ideológico, funciona simultaneamente pela violência e pela ideologia, mas com uma diferença muito importante que impede a confusão dos aparelhos ideológicos de Estado com o aparelho repressivo de Estado. É que em si mesmo o aparelho repressivo de Estado funciona de uma maneira massivamente prevalente pela repressão, inclusive física, embora funcione secundariamente pela ideologia. Não há aparelho puramente repressivo. Exemplos: o exército e a polícia funcionam também pela ideologia, simultaneamente, para assegurar a sua própria coesão e reprodução e pelos valores que projetam no exterior. Da mesma maneira, mas inversamente, devemos dizer que, em si mesmos, os aparelhos ideológicos de Estado funcionam de um modo massivamente prevalente pela ideologia, embora funcionando secundariamente pela repressão. Mesmo que no limite, mas apenas no limite, esta seja bastante atenuada, dissimulada ou até simbólica. Não há aparelho puramente ideológico. Assim a escola e as igrejas educam por métodos apropriados de sanções, de exclusões, de seleção, etc., não só os seus oficiantes, mas as suas ovelhas. Assim a família, assim o aparelho cultural, a censura, para só mencionar esta, etc. Será útil referir que esta determinação do duplo funcionamento de maneira prevalente de maneira secundária, pela repressão e pela ideologia, consoante se trata do aparelho repressivo de Estado ou dos aparelhos ideológicos de Estado, permite compreender o facto de constantemente se tecerem combinações muito súbitas explícitas ou tácitas entre o jogo do aparelho repressivo do Estado e o jogo dos aparelhos ideológicos de Estado. A vida cotidiana oferece-nos inúmeros exemplos disto que é preciso estudar em pormenor para irmos mais além da simples observação. Esta observação abre-nos a via da compreensão do que constitui a unidade do corpo aparentemente dispar dos alê. Se os alê funcionam de maneira massivamente prevalecente pela ideologia, o que unifica a sua diversidade é precisamente este funcionamento, na medida em que a ideologia pela qual funcionam é sempre unificada apesar das suas contradições e da sua diversidade, na ideologia dominante, que é a da classe dominante. Se quisermos considerar que em princípio a classe dominante detém o poder de Estado, de uma forma franca ou, na maioria das vezes, por meio de alianças de classe ou de frações de classes, e dispõe portanto do aparelho repressivo de Estado, podemos admitir que a mesma classe dominante é ativa nos aparelhos ideológicos de Estado. É claro, agir por leis e decretos no aparelho repressivo de Estado e agir por intermédio da ideologia dominante nos aparelhos ideológicos de Estado são duas coisas diferentes. Será preciso entrar no pormenor desta diferença, mas ela não poderá esconder a realidade de uma profunda identidade. A partir do que sabemos, nenhuma classe pode duravelmente deter o poder de Estado sem exercer simultaneamente a sua hegemonia sobre e nos aparelhos ideológicos de Estado. Dou um único exemplo e prova: a preocupação lancinante de Lenin de revolucionar
o aparelho ideológico de Estado escolar, entre outros, para permitir ao proletariado soviético, que tinha tomado o poder de Estado, assegurar o futuro da ditadura do proletariado e a passagem ao socialismo. Esta última nota permite-nos compreender que os aparelhos ideológicos de Estado podem ser não só o alvo mas também o local da luta de classes e por vezes de formas renidas da luta de classes. A classe, ou a aliança de classes, no poder não domina tão facilmente os ALE como o aparelho repressivo de Estado, e isto não só porque as antigas classes dominantes podem durante muito tempo conservar neles posições fortes, mas também porque a resistência das classes exploradas pode encontrar meios e ocasiões de se exprimir neles, quer utilizando as contradições existentes nos AI, quer conquistando pela luta, nos ALE, posições de combate. Resumimos as nossas notas. Se a tese que propusemos é fundamentada, somos conduzidos a retomar, embora precisando, num ponto, a teoria marxista clássica do Estado. Diremos que por um lado é preciso distinguir o poder de Estado, e a sua detenção e o aparelho de Estado por outro lado. Mas acrescentaremos que o aparelho de Estado compreende dois corpos. O corpo das instituições, que representam o aparelho repressivo de Estado, por um lado, e o corpo das instituições, que representam o corpo dos aparelhos ideológicos de Estado, por outro lado. Mas, se assim é, não podemos deixar de colocar a questão seguinte: mesmo no estádio de classes ultrapassa largamente estas formas, e é porque as ultrapassa que a luta das classes exploradas pode também exercer-se nas formas dos AI, portanto virar contra as classes no poder a arma da ideologia. E isto em virtude do segundo princípio. A luta de classes ultrapassa os ALE porque está enraizada em qualquer outra parte que não na ideologia, na infraestrutura, nas relações de produção que são relações de exploração e que constituem a base das relações de classe. Muito sumário, das nossas indicações. Qual é exatamente a medida do papel dos aparelhos ideológicos de Estado? Qual pode ser o fundamento da sua importância? Noutros termos, a que corresponde a função destes aparelhos ideológicos de Estado, que não funcionam pela repressão, mas pela ideologia. Sobre a reprodução das relações de produção. Podemos agora responder a nossa questão central que permaneceu em suspenso durante longas páginas. Como é assegurada a reprodução das relações de produção? Na linguagem da tópica, infraestrutura, superestrutura, diremos. Em grande parte assegurada pela superestrutura jurídica, política e ideológica. Mas visto que consideramos dispensável ultrapassar esta linguagem ainda descritiva, em grande parte, porque as relações de produção são primeiro reproduzidas pela materialidade do processo de produção e do processo de circulação. Mas não se pode esquecer que as relações ideológicas estão imediatamente presentes nestes mesmos processos. Diremos, em grande parte, assegurada pelo exercício do poder de Estado nos aparelhos de Estado, no aparelho repressivo de Estado, por um lado, e nos aparelhos ideológicos de Estado, por outro lado. Poderemos agora reunir o que foi dito anteriormente nos três sublinhados seguintes. 1. Todos os aparelhos de Estado funcionam simultaneamente pela repressão e pela ideologia, com a diferença de que o aparelho repressivo de Estado funciona de maneira massivamente prevalente pela repressão, enquanto os aparelhos ideológicos de Estado funcionam de maneira massivamente prevalente pela ideologia. 2. Enquanto o aparelho repressivo de Estado constitui um todo organizado cujos diferentes membros estão subordinados a uma unidade de comando, a da política da luta de classes rupicada e pelos representantes políticos das classes dominantes que detêm o poder de Estado. Os aparelhos ideológicos de Estado são múltiplos, distintos, relativamente autônomos e susceptíveis de oferecer um campo objetivo a contradições que exprimem, sob formas ora limitadas, ora extremas, os efeitos dos choques entre a luta de classes capitalista e a luta de classes proletária, assim como das suas formas subordinadas. 3.
enquanto a unidade do aparelho repressivo de Estado é assegurada pela sua organização centralizada unificada sob a direção dos representantes das classes no poder, executando a política de luta de classes das classes no poder. A unidade entre os diferentes aparelhos ideológicos de Estado é assegurada, na maioria das vezes em formas contraditórias, pela ideologia dominante, a da classe dominante. Tendo em conta estas características, podemos então representar a reprodução das relações de produção da maneira seguinte, segundo uma espécie de divisão do trabalho. O papel do aparelho repressivo de Estado consiste essencialmente, enquanto aparelho repressivo, em assegurar pela força, física ou na parte da reprodução para que contribuem o aparelho repressivo de Estado e os aparelhos ideológicos de Estado não, as condições políticas da reprodução das relações de produção que são em última análise relações de exploração. Não só o aparelho de Estado contribui largamente para se reproduzir a ele próprio. Existem no Estado capitalista dinastias de homens políticos, dinastias de militares, etc., mas também e sobretudo, o aparelho de Estado assegura pela repressão, da mais brutal força física as simples ordens e interditos administrativos, a censura aberta ou tácita, etc., as condições políticas do exercício dos aparelhos ideológicos de Estado. São esses de facto que asseguram, em grande parte, a própria reprodução das relações de produção, escudados no aparelho repressivo de Estado. É aqui que joga massivamente o papel da ideologia dominante, a da classe dominante que detém o poder de Estado. É por intermédio da ideologia dominante que é assegurada a harmonia por vezes precária, entre o aparelho repressivo de Estado e os aparelhos ideológicos de Estado, e entre os diferentes aparelhos ideológicos de Estado. Somos assim, conduzidos a encarar a hipótese seguinte, em função da própria diversidade dos aparelhos ideológicos de Estado no seu papel único, porque comum, da reprodução das relações de produção. Enumeramos nas formações sociais capitalistas contemporâneas, um número relativamente elevado de aparelhos ideológicos de Estado. O aparelho escolar, o aparelho religioso, o aparelho familiar, o aparelho político, o aparelho sindical, o aparelho da informação, o aparelho cultura, etc. Ora, nas formações sociais do modo de produção servagista normalmente dito feudal, observamos que, se existe um aparelho repressivo de Estado único, formalmente muito semelhante, a verdade é que não só a partir da monarquia absoluta, como a partir dos primeiros estados antigos conhecidos, ao que nós conhecemos, o número dos aparelhos ideológicos de Estado é menos elevado e a sua individualidade diferente. Observamos por exemplo que na Idade Média a Igreja, aparelho ideológico de Estado religioso, acumulava muitas das funções hoje atribuídas a vários aparelhos ideológicos de Estado distintos, novos em relação ao passado que evocamos, em particular funções escolares e culturais. A par da Igreja existia o aparelho ideológico de Estado familiar que desempenhava um papel considerável em comparação com o que se desempenha hoje nas formações sociais capitalistas. Apesar das aparências, a Igreja e a família não eram os únicos aparelhos ideológicos de Estado. Existia também um aparelho ideológico de Estado político, as cortes, o parlamento, as diferentes fações e ligas políticas, antepassados dos partidos políticos modernos e todo o sistema político das comunas francas e, depois, das cidades. Existia também um poderoso aparelho ideológico de Estado pré-sindical, arriscando esta expressão, forçosamente anacrônica, as poderosas confrarias dos mercados, dos banqueiros e também as associações dos companheiros, etc. Até a edição e a informação conheceram um desenvolvimento incontestável, assim como os espetáculos, primeiro, parte integrante da Igreja e depois cada vez mais independentes dela. Ora, no período histórico pré-capitalista, que examinamos a traços largos, é absolutamente evidente que existia um aparelho ideológico de Estado dominante, a Igreja que concentrava não só as funções religiosas mas também escolares, e uma boa parte das funções de informação e de cultura. Não é por acaso que toda a luta ideológica do século XVI ao século XVIII, a partir do primeiro impulso dado pela Reforma, se concentra numa luta anticlerical e antirreligiosa.
Não é por acaso, é em função da própria posição dominante do aparelho ideológico de Estado religioso. A Revolução Francesa teve antes de mais por objetivo e resultado fazer passar o poder de Estado da aristocracia feudal para a burguesia capitalista comercial, quebrar em parte o antigo aparelho repressivo de Estado e substituir-o por um novo o Exército Nacional Popular, mas também atacar o aparelho ideológico de Estado número 1, a Igreja. Daí a Constituição Civil do Clero, a confiscação dos bens da Igreja e a criação de novos aparelhos ideológicos de Estado para substituírem o aparelho ideológico de Estado religioso no seu papel dominante. Naturalmente, as coisas não andaram por si. Como prova, temos a concordata, a restauração e a longa luta de classes entre a aristocracia fundiária e a burguesia industrial ao longo de todo o século XIX pelo estabelecimento da hegemonia burguesa nas funções outrora desempenhadas pela Igreja. Antes de mais, na escola. Podemos dizer que a burguesia se apoiou no novo aparelho ideológico de Estado político, democrático parlamentar, criado nos primeiros anos da Revolução, em seguida restaurado após longas e violentas lutas, durante alguns meses em 1848, e durante dezenas de anos após a queda do Segundo Império, a fim de travar a luta contra a Igreja e de se apoderar das funções ideológicas desta, numa palavra, não só para assegurar a sua hegemonia política, mas também a sua hegemonia ideológica, indispensável à reprodução das relações de produção capitalistas. É por isso que nos julgamos autorizados a avançar a tese seguinte com todos os riscos que isso comporta. Pensamos que o aparelho ideológico de Estado que foi colocado em posição dominante nas formações capitalistas maduras, após uma violenta luta de classes política e ideológica contra o antigo aparelho ideológico de Estado dominante, é o aparelho ideológico escolar. Esta tese pode parecer paradoxal, se é verdade que para toda a gente, isto é, na representação ideológica que a burguesia pretende dar a si própria e às classes que ela explora, parece evidente que o aparelho ideológico de Estado dominante nas formações sociais capitalistas não é a escola, mas o aparelho ideológico de Estado político, isto é, o regime de democracia parlamentar nascido do sufrágio universal e das lutas dos partidos. E no entanto, a história, mesmo recente, mostra que a burguesia pôde e pode muito bem viver com aparelhos ideológicos de Estado políticos diferentes da democracia parlamentar. O Império, na monarquia da Carta, Luís XVIII e Carlos X, a monarquia parlamentar, Luís Filipe, a democracia presidencialista, de Gaulle, para só falar da França. Em Inglaterra, as coisas são ainda mais manifestas. Neste país a revolução foi particularmente bem sucedida do ponto de vista burguês, visto que, de maneira diferente da França, em que a burguesia, aliás devido à falta de visão da pequena nobreza, teve de aceder a deixar-se levar ao poder à custa de jornadas revolucionárias, camponesas e plebeias, que lhe custaram terrivelmente caro, a burguesia inglesa conseguiu compor com a aristocracia e partilhar com ela a detenção do poder de Estado e a utilização do aparelho de Estado durante muito tempo, paz entre todos os homens de boa vontade das classes dominantes. Na Alemanha as coisas são ainda mais manifestas, visto que foi sob um aparelho ideológico de Estado político em que os Junkers imperiais, símbolo Bismarck, o seu exército e a sua polícia, lhe serviam de escudo e de pessoal dirigente, que a burguesia fez a sua entrada estrondosa na história, antes de atravessar a República de Weimar e de se confiar ao nazismo. Cremos portanto ter fortes razões para pensar que, por detrás dos jogos do seu aparelho ideológico de Estado político, que estava à boca de cena, o que a burguesia criou como aparelho ideológico de Estado e portanto dominante, foi o aparelho escolar, que de facto substituiu nas suas funções o antigo aparelho ideológico de Estado dominante, isto é, a Igreja. Podemos até acrescentar, o do escola-família substituiu o do igreja-família. Porque aquele aparelho escolar é de fato o aparelho ideológico de Estado dominante nas formações sociais capitalistas e como é que ele funciona. Por agora, basta dizer: 1. Todos os aparelhos ideológicos de Estado, sejam eles quais forem, concorrem para um mesmo resultado: a reprodução das relações de produção, isto é, das relações de exploração capitalistas.
2. Cada um deles concorre para este resultado único da maneira que lhe é própria. O aparelho político, sujeitando os indivíduos à ideologia política de Estado, à ideologia democrática, indireta parlamentar, ou direta plebiscitária ou fascista. O aparelho da informação embutindo, através da imprensa, da rádio, da televisão, em todos os cidadãos, doses cotidianas de nacionalismo, chauvinismo, liberalismo, moralismo, etc. O mesmo acontece com o aparelho cultural. O papel do desporto no chauvinismo é de primeira ordem, etc. O aparelho religioso, lembrando nos sermões e noutras grandes cerimônias do nascimento, do casamento, da morte, que o homem não é mais que cinza, a não ser que saiba amar os seus irmãos até o ponto de oferecer a face esquerda a quem já o esbofeteou na direita. O aparelho familiar, etc. 3. O concerto é dominado por uma partitura única, perturbada de quando em quando por contradições, as dos restos das antigas classes dominantes, as dos proletários e das suas organizações. A partitura da ideologia da classe atualmente dominante, que integra na sua música os grandes temas do humanismo dos grandes antepassados, que fizeram, antes do cristianismo, um milagre grego, e depois a grandeza de Roma, a cidade eterna, e os temas do interesse particular e geral, etc. Nacionalismo, moralismo e economismo. 4. Contudo, neste concerto, há um aparelho ideológico de Estado que desempenha, incontestavelmente, o papel dominante, embora nem sempre se preste muita atenção à sua música. Ela é de tal maneira silenciosa. Trata-se da escola. Desde a pré-primária, a escola toma a seu cargo todas as crianças de todas as classes sociais, e a partir da pré-primária, inculca-lhes durante os anos em que a criança está mais vulnerável. Entalada entre o aparelho de Estado familiar e o aparelho de Estado escola, saberes práticos envolvidos na ideologia dominante, o francês, o cálculo, a história, as ciências, a literatura, ou simplesmente, a ideologia dominante no estado puro, moral, instrução cívica, filosofia. Algures, por volta dos 16 anos, uma enorme massa de crianças vai na produção. São os operários ou os pequenos camponeses. A outra parte da juventude escolarizável continua, e seja como for faz um troço do caminho para cair sem chegar ao fim e preencher os postos dos quadros médios e pequenos, empregados, pequenos e médios funcionários, pequeno-burgueses de toda a espécie. Uma última parte consegue ascender aos cumes, quer para cair no semi-desemprego intelectual, quer para fornecer, além dos intelectuais do trabalhador coletivo, os agentes da exploração. Capitalistas, managers, os agentes da repressão, militares, polícias, políticos, administradores, e os profissionais da ideologia, padres de toda a espécie, a maioria dos quais são laicos convencidos. Cada massa que fica pelo caminho está praticamente recheada da ideologia que convém ao papel que ela deve desempenhar na sociedade de classes, papel de explorado, com consciência profissional, mora, cívica, nacional e a política altamente desenvolvida. Papel de agente da exploração, saber mandar e falar aos operários. As relações humanas, de agentes da repressão, saber mandar e ser obedecido sem discussão ou saber manejar a demagogia da retórica dos dirigentes políticos, ou profissionais da ideologia, que saibam tratar as consciências com respeito, isto é, com o desprezo, a chantagem, a demagogia que convém, acomodados. As subtilezas da moral, da virtude, da transcendência da nação, do papel da França no mundo, etc. Claro, grande número destas virtudes contrastadas, modéstia, resignação, submissão, por um lado, cinismo, desprezo, altivez, segurança, categoria, capacidade para bem falar habilidade, aprendem-se também nas famílias, nas igrejas, na tropa, nos livros, nos filmes, e até nos estádios. Mas nenhum aparelho ideológico de Estado dispõe durante tanto tempo da audiência obrigatória, e ainda por cima gratuita, 5 a 6 dias em 7 que tem a semana, à razão de 8 horas por dia, da totalidade das crianças da formação social capitalista. Ora, é através da aprendizagem de alguns saberes práticos envolvidos na
Inculcação massiva da ideologia da classe dominante, que são em grande parte reproduzidas as relações de produção de uma formação social capitalista, isto é, as relações de explorados com exploradores e de exploradores com explorados. Os mecanismos que reproduzem este ponto vital para o regime capitalista são naturalmente envolvidos e dissimulados por uma ideologia da escola universalmente reinante, visto que é uma das formas essenciais da ideologia burguesa dominante. Uma ideologia que representa a escola como um meio neutro, desprovido de ideologia, visto que laico, em que os mestres, respeitosos da consciência e da liberdade das crianças que lhes são confiadas, com toda a confiança, pelos pais os quais são igualmente livres, isto é, proprietários dos filhos, os fazem aceder à liberdade, à moralidade e à responsabilidade de adultos pelo seu próprio exemplo, pelos conhecimentos, pela literatura, e pelas suas virtudes libertadoras. Peço desculpa aos professores que, em condições terríveis, tentam voltar contra a ideologia, contra o sistema e contra as práticas em que este os encerra, as armas que podem encontrar na história e no saber que ensinam. Em certa medida são heróis. Mas são raros, e quantos, a maioria, não tem sequer um vislumbre de dúvida quanto ao trabalho que o sistema, que os ultrapassa e esmaga, os obriga a fazer. Pior, dedicam-se, inteiramente e em toda a consciência à realização desse trabalho, os famosos métodos novos. Tem tão poucas dúvidas, que contribuem até pelo seu devotamento a manter e a alimentar a representação ideológica da escola que a torna hoje tão natural, indispensável, útil e até benfazeja aos nossos contemporâneos, quanto a Igreja era natural, indispensável e generosa para os nossos antepassados de há séculos. De facto, a Igreja hoje foi substituída pela escola no seu papel de aparelho ideológico de Estado dominante. Está emparelhada com a família como outrora a Igreja o estava. Podemos então afirmar que a crise, de uma profundidade sem precedentes, que por esse mundo fora abala o sistema escolar de tantos estados, muitas vezes conjugada com uma crise, já anunciada no manifesto, que sacode o sistema familiar, adquire um sentido político, se consideramos que a escola, e o para-escola, família, constitui o aparelho ideológico de Estado dominante, aparelho que desempenha um papel determinante na reprodução das relações de produção de um modo de produção ameaçado na sua existência pela luta de classe mundial. A propósito da ideologia, ao avançarmos o conceito de aparelho ideológico de Estado, quando dissemos que os ALE funcionavam pela ideologia, invocamos uma realidade sobre a qual é preciso dizer umas palavras: a ideologia. Sabe-se que a expressão a ideologia foi forjada por Cabanis, Destutt de Tracy e pelos seus amigos, que lhe atribuíram por objeto a teoria genética das ideias. Quando, 50 anos mais tarde, Marx retoma o termo, dá-lhe, a partir das obras de juventude, um sentido totalmente diferente. A ideologia passa então a ser o sistema das ideias, das representações, que domina o espírito de um homem ou de um grupo social. A luta ideológico-política que Marx desencadeou nos seus artigos da Gazeta Renana depressa o confrontariam com esta realidade, obrigariam-o a aprofundar as suas primeiras intuições. No entanto, deparamo-nos neste ponto com um paradoxo espantoso. Tudo parecia levar Marx a formular uma teoria da ideologia. De fato, a ideologia alemã oferece-nos, antes dos manuscritos de 44, uma teoria explícita da ideologia, mas não é marxista, e prová-lo-emos em breve. Quanto ao Capital, se contém muitas indicações para uma teoria. Das ideologias, a mais visível, a ideologia dos economistas vulgares, não contém propriamente esta teoria, a qual depende em grande parte de uma teoria da ideologia em geral. Gostaria de correr o risco de propor um esboço esquemático desta teoria da ideologia em geral. As teses de que vou partir não são, é claro, improvisadas, mas só podem ser defendidas e experimentadas, isto é, e confirmadas, ou retificadas, através de estudos e análises aprofundados. A ideologia não tem história.
Primeiro que tudo, uma palavra para expor a razão de princípio que me parece, se não fundamentar, pelo menos autorizar o projeto de uma teoria da ideologia em geral, e não o de uma teoria das ideologias particulares, que exprimem sempre, seja qual for a sua forma, religiosa, moral, jurídica, política, posições de classe. Será sem dúvida necessário desenvolver uma teoria das ideologias consideradas no duplo aspecto acima indicado. Veremos então que uma teoria das ideologias repousa em última análise na história das formações sociais, portanto dos modos de produção combinou-os nas formações sociais e da história das lutas de classes que nelas se desenvolvem. Neste sentido, é claro que não se pode fazer uma teoria das ideologias em geral, pois que as ideologias, definidas sob a dupla relação que indicamos acima, regional e de classe, têm uma história, cuja determinação em última instância se encontra, como é evidente, fora das ideologias em si, embora dizendo-lhes respeito. Todavia, se posso definir o projeto de uma teoria da ideologia em geral, e se esta teoria é de facto um dos elementos de que dependem as teorias das ideologias, isso implica uma proposição aparentemente paradoxal que enunciarei, nos seguintes termos. A ideologia não tem história. Como se sabe, esta fórmula figura numa passagem da ideologia alemã. Marx enuncia, a propósito da metafísica que, segundo diz, tal como a moral, não tem história, subentendido, e as outras formas da ideologia. Na ideologia alemã, esta fórmula figura no contexto francamente positivista. A ideologia é então concebida como pura ilusão, puro sonho, isto é, nada. Toda a sua realidade está fora de si própria. É pensada como uma construção imaginária cujo estatuto é exatamente semelhante ao estatuto teórico do sonho nos autores anteriores a Freud. Para estes autores, o sonho era o resultado puramente imaginário, isto é, nulo, de resíduos diurnos, apresentados numa composição e numa ordem arbitrárias, por vezes invertidas, numa palavra, na desordem. Para eles, o sonho era o imaginário vazio e nulo construído arbitrariamente, ao acaso, com resíduos da única realidade cheia e positiva, a do dia. Tal é, na ideologia alemã, o estatuto exato da filosofia e da ideologia, pois que lhe esta obra a filosofia é a ideologia por excelência. A ideologia começa por ser, segundo Marx, uma construção imaginária, um puro sonho, vazio e vão, constituído pelos resíduos diurnos da única realidade plena e positiva, a da história concreta dos indivíduos concretos, materiais, produzindo materialmente a sua existência. É nesta perspectiva que, na ideologia alemã, a ideologia não tem história, dado que a sua história está fora dela, está onde existe a única história possível, a dos indivíduos concretos, etc. Na ideologia alemã, a tese segundo a qual a ideologia não tem história é, portanto, uma tese puramente e negativa, pois que significa simultaneamente a ideologia não é nada enquanto puro sonho, fabricado não se sabe por que potência. Sabe-se apenas que ela provém da alienação da divisão do trabalho, o que é também uma determinação negativa. 2. A ideologia não tem história, o que não quer de maneira nenhuma dizer que não tenha história, pelo contrário, uma vez que é apenas o pálido reflexo, vazio e invertido, da história real, mas ela não tem história própria. Ora, a tese que eu gostaria de defender, retomando formalmente os termos da ideologia alemã, a ideologia não tem história, é radicalmente diferente da tese positivista, historicista da ideologia alemã. Porque, por um lado, creio poder sustentar que as ideologias têm uma história própria, embora esta história seja determinada em última instância pela luta de classes. E, por outro lado, que a ideologia em geral não tem história, não no sentido negativo, a sua história está fora dela, mas no sentido absolutamente positivo. Este sentido é positivo, se é verdade que é próprio da ideologia ser dotada de uma estrutura e de um funcionamento tais, que fazem dela uma realidade não histórica, isto é, omni-histórica, no sentido em que esta estrutura e este funcionamento estão, sob uma mesma forma, imutável, presentes naquilo a que se chama a história inteira, no sentido em que o manifesto define a história como a história da luta de classes, isto é, história das sociedades de classes.
Para fornecer uma referência teórica, direi, retomando o exemplo do sonho agora na concepção freudiana, que a proposição enunciada, a ideologia não tem história, pode e deve, e de uma maneira que não tem absolutamente nada de arbitrário, mas que é pelo contrário teoricamente necessária, porque existe uma ligação orgânica entre as duas proposições, ser posta em relação direta com a proposição de Freud segundo a qual o inconsciente é eterno, isto é, não tem história. Se eterno não quer dizer transcendente a toda a história, temporal, mas onipresente, transhistórico, portanto imutável na sua forma ao longo da história, retomarei, palavra por palavra, a expressão de Freud e direi: a ideologia é eterna como o inconsciente. E acrescentarei que esta aproximação me parece teoricamente justificada pelo fato de que a eternidade do inconsciente tem uma certa relação com a eternidade da ideologia em geral. É assim que me julgo autorizado, pelo menos preventivamente, a propor uma teoria da ideologia em geral, no sentido em que Freud formulou uma teologia do inconsciente em geral. Para simplificar a expressão, e tudo em conta o que se disse sobre as ideologias, passamos a empregar o termo ideologia para designar a ideologia em geral, de que disse que não tem história ou, o que é equivalente, que é eterna, isto é onipresente, sob a sua forma imutável, em toda a história, igual à história das formações sociais, compreendendo classes sociais. Provisoriamente, limito-me de facto às sociedades de classes e a sua história.